Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Sara e hoje eu quero fazer uma reflexão sobre como a gente supera as dificuldades da vida. Bem, todo mundo, em alguma fase da vida, vai passar por algum nível de dificuldade. E às vezes a gente pensa, principalmente quando a gente está imerso naquela dificuldade, a gente pensa que é o fim do mundo, que não há esperança. E à medida que a gente vai envelhecendo, barra amadurecendo, tendo autoconhecimento, a gente percebe que aquilo é um tempo de passagem. E que sim, existe esperança, luz no fim do túnel, mas a gente tem que parar um pouquinho e se acalmar e tentar buscar uma solução. Bem, se você está passando por aqui agora, você vai assistir depois, mas a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo passaram, estamos passando, né, por um tempo de isolamento social forçado, em que o mundo passou por isso e que a gente teve que aprender. Muitos de nós perdemos parentes, eu perdi meu pai, então muitas pessoas perderam mãe, perderam filhos, perderam tios, perderam amigos. A sociedade teve que se reinventar, inclusive aqui no online também. As aulas, que era uma exceção ter online, ela passou a ser online, desde crianças pequenas até faculdades. Então o mundo se reinventou. Foi um tipo de dificuldade global em que muitos ficaram pelo caminho, mas quem não se reinventou ficou para trás. A gente teve que forçadamente se reinventar. E as soluções apareceram, né, no meio do caminho. Esse é um exemplo. Mas claro que, diante de várias fases, há dificuldades em termos de saúde, dificuldades financeiras, e a maioria dessas dificuldades, elas têm sim uma saída. E eu, com 40 anos, posso dizer para vocês que existe saída. Claro que em determinados pontos, determinadas dificuldades, principalmente ali no final do isolamento social, eu não via a luz do fim do túnel. Eu realmente passei por um período que eu não conseguia ter esperança. Eu achava que eu ia continuar no fundo do poço. Mas aí o tempo vai passando, né? A gente E eu, como eu digo, o autoconhecimento é a base, no meu caso, eu falo de um olhar e de uma perspectiva cristã, ela nos auxilia também. Não que a gente não vai ficar triste, não que a gente não vai ficar com medo, não que a gente não vai até duvidar de nós mesmos, mas, no meu caso, a base cristã, com relacionamentos com pessoas que pensam muito e que convergente, né, pensam muito como eu penso e querem muito o meu bem também, me ajudaram muito. Claro que eu vou fazer um parênteses aqui, que eu acho muito importante a gente ter conhecimento e eh eh, ter conexões com pessoas que também pensam divergente do que a gente pensa, mas, a gente tem que ter a nossa base, tá. Então o que eu quero dizer é que existem alguns pontos que me ajudaram a superar dificuldades e eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, aceitar o momento. Eh, Como eu falei, para cada fase da nossa vida, a gente vai sim passar uma dificuldade. Lá na adolescência, a gente tem nossas dificuldades, na fase adulta, nós temos várias dificuldades, na fase, para quem é mãe, outras dificuldades também, dentro de casamento. Então, assim, é aceitar que cada momento tem a sua dificuldade e tentar achar vias, soluções, né? Parar um pouco para refletir. Mas isso vem com o tempo, pelo menos comigo. Bom, cuidar do corpo e da mente. Isso serve para todas as fases, principalmente, né, a partir dos 40. Eu sinto a extrema necessidade de estar cuidando do meu corpo, parece que oxigena a mente, assim, e, enfim, quando a gente não tem aquela frase que mente vazia é a oficina do inimigo, e o corpo também, né, a gente se joga no sofá. Eu tive realmente um período que eu não queria nem sair de casa, e foi o período que eu engordei mais, que eu me senti, assim, em declínio, né, inclusive intelectual. Então cuidar do corpo, cuidar da mente, se você estiver passando por algum problema,
nesse momento algum tipo de dificuldade muito séria e que você não consegue sair sozinho com a sua base, com as suas pesquisas, com o seu autoconhecimento, procure auxílio profissional, né. Teve uma fase da minha vida que eu também precisei de auxílio profissional e é importante, né, porque a gente não pode surtar. Existem pessoas, além do nosso próprio bem-estar, né, que é viver, enfim, cada vez mais a gente está vivendo muitos e muitos anos, muitas e muitas décadas, né. 80 anos já é algo muito normal no Brasil, é uma média muito normal. Então, tantos outros chegando a 100 anos. Então a gente tem que cuidar muito da nossa mente em cada fase da nossa vida, principalmente nessa fase, né, 30, 40, 50, para a gente criar uma base muito sólida aos 80 anos. Então, a questão do corpo e a mente são muito essenciais mesmo, inclusive para longo prazo, mas se você não conseguir, porque eu sei que é difícil, eu já passei também por essa fase, procure ajuda. Bem, outra coisa que me ajudou foi conversar com pessoas certas, né, como eu falei, eu tenho pouquíssimos amigos, mas tem algumas pessoas que são muito convergentes, né, com um tipo de pensamento, pensamento de futuro, pensamento em relação ao próximo. E isso me ajudou sim, né, quando você vê aquela amizade muito gratuita, aquela pessoa que gosta de você e você também gosta da pessoa, sem enfim, nem sem um quê a mais, né, sem estar esperando gostar gratuitamente da outra pessoa. Então eu tive realmente pessoas muito boas na minha vida, eu tive anjos na minha vida, que em momentos de dificuldade, em vários momentos, agora eu tô lembrando aqui de momentos até da juventude, que eu tive pessoas também que me estenderam a mão e, enfim, né, a gente contar com essas pessoas certas e à medida que o tempo passa, claro que eu vou falar isso em outro vídeo, a gente tem o feeling também para pessoas que querem aproximar da gente apenas para sugar, porque isso acontece, tá. Mas, assim, no meu caso, foi só com o tempo. Hoje eu tenho, não que eu acerte 100%, né, mas eu tenho um feeling muito mais apurado do que eu tinha antigamente. Claro que eu acredito ainda na pessoa, mas aí quando a pessoa realmente pisa na bola, aí ela dá sinais, eu me fecho, né. Mas esse é um assunto para outro vídeo, né, mas existem muitas pessoas boas mesmo, pessoas que eu digo que são anjos nas nossas vidas, e que em algum momento também nós seremos anjos, não só na vida dessas pessoas, né, mas também a gente pode ser anjos na vida de outras pessoas que só passam uma vez nas nossas vidas, e isso acontece, né, a gente contar com pessoas que nos apoiem de alguma forma. Bom, ter um propósito pequeno, ter um tipo de propósito, mas o que é ter um propósito pequeno? É ter um propósito, não que ele seja gigantesco, mas que ele seja suficiente para que você dê o próximo passo. É isso, para a gente não estagnar. É muito importante, né, é muito importante a gente olhar assim: "Por que eu quero fazer isso? O que eu quero mudar, na minha família, na minha vida, no bem-estar? Qual é o propósito? Eu quero atingir, socialmente, comunidade ou aquela pessoa?" Tem algum tipo de propósito e eu penso, assim, que vai além do nosso próprio lar, né, que toque também outras pessoas de alguma forma, isso também nos impulsiona a sair das dificuldades. Então, assim, quem puder, participe de grupos de igreja, enfim, grupos sociais de alguma forma. Quando você percebe que você pode ser útil, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja, assim, a cada 15 dias, por exemplo, existem grupos que vão visitar moradores de rua, né, que levam fazem doações. Então, assim, tenha propósitos que vão além da sua vida e que te levem ao próximo passo. Isso é importante para a gente encarar as dificuldades, assim, com outro olhar. Isso ajuda muito, pelo menos me ajudou bastante. E acreditar que recomeçar é um ato de coragem e não fracasso, né. Não tem aquela frase que brasileiro não desiste nunca? Eu costumo brincar assim, que eu não caio não, né, eu balanço ali, mas não caio, vem a tempestade, e eu só tô aqui quase para cair, mas eu rapidamente já me recompus e levanto e sigo adiante. E assim a gente deve encarar também, né, porque todo mundo passa algum tipo de dificuldade. Claro que a gente não vai medir a dor do outro, cada um sente a sua dor e tem a sua dor em um nível que só essa pessoa sabe, mas a gente tem que olhar, os fracassos, as dificuldades, os erros, eh, os novos ciclos como recomeço. É isso que eu quero dizer, que nos ajuda realmente
a passar por essas dificuldades como fechamento de ciclo, como aprendizado, como recomeço e não olhar, apenas como fracasso em si, se sentindo inferior, porque isso realmente só nos prejudica. Então, eu quero dizer para vocês que essa foi a reflexão de hoje. Se você Eu não vou nem lhe perguntar se você passou por algum tipo de dificuldade, porque, enfim, nós somos seres humanos e cada um passou por algum tipo de dificuldade na vida e vamos passar por muitas dificuldades também. Só que o autoconhecimento, a idade, né, o peso da idade, até os fracassos que a gente tem na vida nos auxiliam a ultrapassar cada uma dessas fases. Bem, se esse vídeo te ajudou, eu queria que você dissesse aqui, né, e que você poderia, por gentileza, compartilhar em algum grupo da sua família esse conteúdo, ok? Até a próxima.